gostaria de saudar nossos alunos, colegas, professores, egressos, colegas da advocacia que nos acompanham neste segundo dia do nosso Congresso Internacional, no qual nós temos a honra de receber a professora Rossana Martingo, que irá proferir uma palestra na temática do direito de família. Eu não vou me alongar, né, e vou deixar para que a professora Roberta, que preside os trabalhos na manhã de hoje, possa apresentar com mais propriedade a nossa palestrante, o tema, objeto da palestra, e desejo a vocês um ótimo congresso no dia de hoje. Lembrando que após essa palestra do turno da manhã, nós temos os trabalhos no turno da tarde, começando às 14h30, conforme a nossa programação. Seja bem-vinda, professora Rossana, é uma alegria, uma satisfação poder recebê-la na nossa faculdade, infelizmente de modo virtual, gostaríamos que fosse presencial, né? Mas ainda assim, muito gratos pelo aceite do seu convite que formulamos e pela sua participação no nosso congresso. Eu desejo um bom congresso a todos e, professora Roberta, tens a palavra para apresentar a nossa palestrante. Bom dia a todos. Então, bom dia a todos, saudar aqui a nossa comunidade acadêmica da Faculdade de Dom Bosco, do curso de Direito, saudar os nossos queridos alunos que nos prestigiam, a todos que nos acompanham pelo YouTube, também saudar o professor Guilherme, nosso coordenador, professor José Nosvitz, nosso coordenador, portanto, nossos coordenadores, professor José Nosvitz e professor Guilherme, e dizer que é uma honra receber a professora Rossana Martingo, que é professora convidada da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, em Portugal, em Braga, onde eu tive o privilégio de estar ano passado, aqui um campus maravilhoso, né, uma universidade com história, com tradição e com uma excelente produção científica nas áreas em geral do direito, mas especialmente na área do direito civil, do direito privado, e é professora convidada também da Escola Superior de Gestão, do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE. É colaboradora na pós-graduação do Centro de Direito de Família da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, mestre em Direito das Pessoas e da Família pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tradicional Universidade de Coimbra, e doutor em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade do Minho. Então, um currículo extremamente qualificado, que nos honra aqui na nossa Faculdade de Direito, porque é a primeira vez que nós estamos recebendo uma professora diretamente de Portugal, e estamos, então, a nossa proposta neste painel, né, que é uma proposta em direito de família, mas que se direciona ao sentido de explorar a convencionalidade, não é? A possibilidade de cônjuges e companheiros celebrarem convenções. E quais os limites, quais as liberdades para isso. É um tema muito bonito e instigante, e que Portugal tem muito a oferecer ao nosso país, ao Brasil, países irmãos com muita história, não é, professora? Então, eu passo a palavra à professora Rossana, mais uma vez agradecendo o aceite do convite, agradecendo a sua disponibilidade e agradecendo também a sua presença aqui conosco. Por favor, professora, tens a palavra. Muito bem, bom dia a todos. Agradecer aqui as palavras da professora Roberta, com quem eu já tive o gosto de me encontrar em diversos congressos, em diversos locais, sendo o último aqui em Portugal, na Universidade do Minho. Agradecer também o convite quer à professora Roberta, quer ao professor Guilherme, é um gosto estar aqui, e quero saudar todos que me ouvem na Faculdade de Dom Bosco, é um gosto, e espero numa próxima oportunidade que nos possamos todos encontrar num registro presencial. Nesta fase, este é o registro possível e estou aqui com muito gosto e agradeço muito o convite. Hoje, efetivamente, aqui trago para discussão
tanto as convenções antenupciais, no caso português, quer os contratos de coabitação no âmbito da união de facto. Eu vou tomar aqui a liberdade de partilhar o meu ecrã, compartilhar a tela e vou só testar uma vez mais. Julgo que já estarão a ver. Peço à professora Roberta que, por favor, confirme. Ótimo, obrigada. Muito bem. Ora, em Portugal, nós encontramos no Código Civil, encontramos ainda um elenco um pouco tradicional das relações jurídico-familiares. E porquê é que será importante fazer esta chamada de atenção? Porque no caso português, a união de facto não está regulada no Código Civil. Isto depois vai interessar-nos para quando tecermos algumas considerações mais adiante sobre os contratos de convivência, sobre os pactos de coabitação. Importa perceber como é que o legislador português ainda arruma esta questão das relações jurídico-familiares. Se consultarmos o Código Civil português, no artigo 1576, que é o artigo que abre o livro 4º do Código Civil, o livro do direito da família, no Código Civil português, encontramos um elenco já um pouco vetusto ou ultrapassado, porque as fontes jurídico-familiares que são apresentadas neste elenco do 1576 ainda são as fontes jurídico-familiares tradicionais: o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Não encontramos neste elenco outras relações que hoje consideramos também familiares, que têm proteção constitucional, mas que não estão diretamente reguladas no Código Civil. E essas duas relações familiares que têm proteção constitucional enquanto família, na minha perspectiva, mas que não estão previstas no Código Civil, serão a união de facto e o apadrinhamento civil. Nós nesta sessão não vamos aqui falar sobre o apadrinhamento civil, mas fica só uma breve nota de que é uma relação familiar não concorrente com a adoção, por isso não se confunde com a adoção, mas no apadrinhamento civil a criança vive ao cuidado dos padrinhos, são eles que exercem as responsabilidades parentais e mantém-se algum contacto com os pais biológicos. Não é uma figura concorrencial à adoção, como eu vos dizia, se a criança puder ser encaminhada para a adoção, deverá ser encaminhada para a adoção, porque tem uma integração familiar plena, mas se por várias razões não for possível encaminhá-la para a adoção, mas também não pode viver com a sua família de origem, por impossibilidade desta, enfermidade, etc., existe esta figura do apadrinhamento civil. Apenas para vos explicar o que é isto do apadrinhamento civil no âmbito português, há uma lei própria que regula o apadrinhamento civil, que é a lei número 103/2009, de 11 de setembro. Ora, tanto o apadrinhamento civil como a união de facto não estão reguladas no Código Civil, apesar de hoje se entenderem como relações jurídico-familiares. E a propósito disso, nesta sessão irei endereçar especificamente a união de facto e o casamento, mas achei que seria relevante endereçar esta questão introdutória ou preliminar de que a união de facto não estará regulada no Código Civil. Em relação ao casamento, esse sim, não é novidade, estará regulado no Código Civil e apresento-vos a noção que encontramos no nosso Código, que está no artigo 1577, no Código Civil português. Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida nos termos das disposições deste Código. Logo neste artigo estamos perante um contrato e que neste contrato as partes constituem família. Claro que as partes constituem família pelo simples facto de contraírem o contrato de casamento, porque nos termos do artigo anterior, do 1576, verificamos que o casamento é uma fonte jurídica familiar. O casamento está regulado no Código Civil, no artigo 1577, e existe esta perspectiva contratual, ainda que existam em Portugal umas teses mais antigas, anticontratualistas, não há hoje, diria que será pacífico, esta noção do casamento enquanto contrato, até porque o próprio Código assim o dita no artigo 1577. E será importante verificarmos aqui quer a noção de casamento,
quer a noção de união de facto, para depois percebermos as convenções antenupciais e os pactos de coabitação. Então faremos aqui este introito para que depois se torne mais perceptível a diferença de regulação e de regime, quer na Convenção Antenupcial, as convenções, essas sim, sujeitas a um regime previsto no Código Civil, já os contratos de coabitação não estão regulados nem no Código Civil, nem na Lei da União de Facto, o que não significa que não possam ser gizados pelas partes, mas mais à frente voltarei a esta questão. No âmbito da noção de casamento, 1577. Está previsto, como vos dizia, no Código Civil Português. Já a união de facto não está regulada no Código Civil Português, existem referências isoladas à união de facto no Código Civil, mas sim estará regulada e está regulada numa lei avulsa, que é justamente esta lei, a Lei número 7/2001, de 11 de maio. Esta Lei 7/2001, de 11 de maio, já sofreu várias atualizações, já sofreu várias alterações, mas mantém-se esta lei, já com as alterações subsequentes, mas continua a ser esta a Lei da União de Facto em Portugal. Não foi a primeira lei da União de Facto em Portugal. A primeira lei da União de Facto em Portugal é de 1999, mas a primeira lei da União de Facto em Portugal apenas protegia as uniões entre pessoas de sexo diferente. E esta lei durou pouco tempo, porque depois logo em 2001 passamos a ter a lei que aqui vos apresento e que aparece no diapositivo, a Lei número 7/2001, de 11 de maio, e esta não faz qualquer distinção em relação aos unidos de facto, aplicando-se a sua proteção, quer aos unidos de facto do mesmo sexo, quer a unidos de facto de sexo diferente. Se olharmos para o artigo 1º, número 2 desta Lei 7/2001, o que é que o legislador nos apresenta como uma união de facto? A união de facto é a situação jurídica de duas pessoas que, independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos cônjuges há mais de 2 anos. Para que a união de facto seja protegida em Portugal à luz desta Lei 7/2001, será necessária uma convivência análoga às dos cônjuges. O legislador também não define o que será uma convivência em condições análogas às dos cônjuges, entende-se que será a comunhão de leito, mesa e habitação que se encontra no casamento e que configurará esta união de facto. Mas ela só será protegida nos termos desta lei se obedecer um requisito temporal, e o requisito temporal é de 2 anos. Ou seja, as partes precisam de conviver nestas condições análogas há pelo menos 2 anos para que depois possam invocar a proteção desta Lei 7/2001. Em Portugal o regime é puramente fático, na medida em que não há um registro destas uniões, nem há uma equiparação ao casamento. Por isso, no caso português, estas uniões são efetivamente de facto, as partes podem fazer a prova das uniões por qualquer meio legalmente estabelecido, até o artigo 2A desta lei vem dizer que qualquer meio legalmente é admissível para provar a união de facto, até sugere uma declaração, ou avança como possível, uma declaração na Junta de Freguesia em que se comprova a existência desta união de facto, mas apenas se as partes quiserem invocar a união de facto é que precisam de fazer a prova, mas não existe aqui qualquer registro da mesma. Não há um modelo formal, é apenas um modelo fático, como o próprio nome indica. Isto em relação à união de facto. Será importante percebermos estas diferenças para quando de seguida falarmos quer da Convenção Antenupcial, quer em particular dos pactos de coabitação, percebemos também a diferente natureza que encontramos em alguns aspectos. Justamente porque o casamento e a união de facto têm naturezas distintas no que diz respeito ao entrosamento jurídico que é dado no âmbito português, no âmbito da legislação portuguesa. E talvez agora possamos avançar para as convenções antenupciais. As convenções antenupciais, é assim que o nosso legislador as designa no Código Civil Português, no artigo 1698, encontramos o artigo que abre
a secção das convenções antenupciais no Código Civil Português. O artigo 1698 apresenta o princípio da liberdade. Nas convenções antenupciais, nós encontramos dois princípios que são dominantes, que à primeira vista parece que se contradizem, porque encontramos o princípio da liberdade, por um lado, mas depois também encontramos o princípio da imutabilidade. E já irei explicar quando é que encontramos a liberdade. Teremos uma liberdade até um determinado momento e depois não teremos essa liberdade, teremos aqui uma imutabilidade. Ora, como naturalmente saberão, é na convenção antenupcial que os nubentes podem fixar o regime de bens, mas também podem aproveitar a convenção antenupcial para designar aqui outras disposições, ou até podem usar só para outras disposições e não escolher o regime de bens. Eu relembro que em Portugal nós temos 3 regimes de bens previstos na lei, existem 3. Encontramos o regime supletivo, em que se nada for dito em contrário, será o regime da comunhão de adquiridos, caracterizando de forma muito breve o regime da comunhão de adquiridos. Os bens que cada uma das partes leva para o casamento continuam a ser bens próprios. Os bens que as partes adquirem a título oneroso durante o casamento serão de ambos, e os bens adquiridos a título gratuito durante o casamento, na maioria das vezes, serão próprios. Explicando de forma muito breve o regime da comunhão de adquiridos. Este será o regime supletivo em Portugal. Depois encontramos o regime da separação de bens, em que não existem bens comuns, não existe comunhão conjugal, em que as partes mantêm os bens próprios, quer os que tinham antes do casamento, quer aqueles que adquirem posteriormente ao casamento. Podem deter bens em compropriedade, mas não são bens comuns, não existe comunhão conjugal. E o terceiro regime de bens que está previsto no Código Civil será, o terceiro daqueles que eu estou a elencar, não é propriamente nesta ordem, mas daqueles que eu estou a invocar, na ordem que eu estou a invocar, será o regime da comunhão geral de bens. No regime da comunhão geral de bens, em regra, todos os bens são comuns, com exceção de alguns bens que a lei considera que devem ser sempre bens próprios. Por que é importante dizer aqui, relembrar quais os regimes de bens previstos no âmbito português? Porque se olharmos para o artigo 1698, que eu vou passar a ler, os esposos podem fixar livremente em convenção antenupcial o regime de bens do casamento, quer escolhendo um dos regimes previstos neste Código, quer estipulando o que a esse respeito lhes aprouver dentro dos limites da lei. Ou seja, nos termos deste princípio da liberdade de 1698, as partes podem livremente na convenção antenupcial ou escolher um dos regimes de bens previstos na lei, um daqueles 3 que eu invoquei, ou então podem estipular o que lhes aprouver. É possível fazer regimes mistos, por exemplo, dentro dos limites da lei, porque nem toda a gente terá esta liberdade de convenção. Há pessoas que não vão ter esta liberdade de escolher o regime de bens. Há limites a esta liberdade e que, entretanto, também já vos vou aqui endereçar. O outro princípio é o da imutabilidade, em que já está também previsto na lei, no artigo 1714, e que a partir de um determinado momento as partes não vão poder alterar o regime de bens. E já vamos ver a partir de quando é que isso ocorrerá. O princípio da liberdade, com o texto que eu vos li no artigo 1698, a ideia de que cada uma das partes pode escolher o regime de bens previsto, um dos regimes de bens previstos na lei, ou então estipular o que lhes aprouver a esse respeito, dentro dos limites da lei, porque a lei estabelece limites e a lei estabelece restrições. E que restrições e limites podemos encontrar? Logo no artigo seguinte, encontramos restrições ao princípio da liberdade, no artigo 1699. E eu vou indicar aqui algumas das disposições que estão previstas no artigo 1699. O que é que não pode ser objeto de convenção antenupcial? O que é que as partes não podem dispor em convenção antenupcial?
a regulamentação da sucessão hereditária dos cônjuges ou de terceiro, com as exceções previstas na lei, apenas são admitidos os pactos sucessórios expressamente previstos na lei, não há liberdade aqui neste domínio. Outra restrição ao princípio da liberdade, alteração dos direitos ou deveres, quer parentais, quer conjugais. Ou seja, não é possível na convenção antenupcial estabelecer alterações aos deveres conjugais que a lei determina, nem aos deveres conjugais, nem aos deveres no âmbito das responsabilidades parentais. Não é possível uma disposição em que as partes arredem, por exemplo, um dos deveres conjugais que a lei prevê para o seu casamento. Aqui há um limite a essa liberdade. Por isso, 1698 consagra uma liberdade, mas esta será sempre uma liberdade condicionada. Também não pode ser objeto de alteração na convenção antenupcial a alteração das regras sobre a administração dos bens do casal. As regras sobre a administração dos bens do casal são regras imperativas, não é possível alterar. O que é que será possível fazer? Será possível ceder por mandato a administração a outro cônjuge. Mas neste caso não há problema, porque o mandato é livremente revogável. O cônjuge pode ceder ao outro aqui poderes de administração por mandato, mas que depois poderá revogar a todo o tempo, porque será livremente revogável. O que é que o legislador não quis que acontecesse? Que as partes na convenção antenupcial alterassem as regras de administração, porque a convenção antenupcial, depois do casamento ser celebrado, encontraremos o princípio da imutabilidade e não seria possível alterar essa disposição. Por isso, aqui a administração dos bens não pode ser alterada, em princípio é um regime imperativo no âmbito do Código Civil, podem sim ser cedidos poderes por mandato ao outro cônjuge, mas aqui seguem as regras do mandato, o mandato será livremente revogado. E também encontramos como limite no 1699 a impossibilidade de estipular a comunicabilidade de certos bens, dos bens que estão previstos no Código Civil Português, no artigo 1733. Porquê? Porque estes bens que estão previstos neste artigo 1733 são os bens que a lei considera que devem ser sempre bens próprios em qualquer regime de bens. Até no regime de bens da comunhão geral, existem bens que a lei vem dizer têm que ser bens apenas próprios, apenas do cônjuge. E nesta disposição do 1699 fica claro que não é possível, na convenção antenupcial, contrariar aqui esta lógica de que certos bens devem ser sempre bens próprios. São restrições ao princípio da liberdade. Além disso, o 1699 número 2 acrescenta uma outra restrição, que se quem for aqui casar tiver filhos de uniões anteriores, também não vai poder escolher o regime da comunhão geral de bens. Isto decorre do 1699 número 2, se o casamento for celebrado por quem tenha filhos, mesmo que maiores ou emancipados, não pode convencionar nem o regime da comunhão geral de bens, nem pode estabelecer a comunicabilidade de determinados bens que estão previstos na lei. A lei só refere filhos, quem tenha filhos, e eu identifiquei quem tiver filhos de uniões anteriores. Porquê? Porque na verdade é feita uma interpretação restritiva. Se os filhos forem das mesmas pessoas, dos nubentes, se por hipótese viverem em união de facto, tinham filhos anteriores e depois decidem casar, não parece fazer sentido aplicar-se esta restrição. Então há uma interpretação restritiva no sentido em que só existirá esta restrição se estivermos a falar de filhos de uniões anteriores, filhos que não são dos nubentes ou não são comuns aos nubentes. Porque se forem comuns aos nubentes, a sua expectativa sucessória estará aqui salvaguardada. E ainda uma imposição que existe, sei que também existe no Código Civil no brasileiro, embora com um limite diferente de idades, o nosso ainda não foi alterado, o nosso limite, nos termos do 1720, nós temos o regime imperativo para certas pessoas. E que pessoas são estas?
Por exemplo, quem case já com 60 anos, em Portugal ainda o limite ainda é apenas de 60 anos, por isso é um limite ainda... é muito discutido este limite de 60 anos, tendendo à esperança média de vida, talvez não faça sentido manter um limite tão cedo como os 60 anos, já se poderia ter alterado, como acontece noutros países e como terá acontecido no Brasil. Em Portugal ainda não foi alterado, continuamos com os 60 anos e, além disso, também estas pessoas, os casamentos serão sujeitos ao regime imperativo da separação de bens, ou quem case esteja já com 60 ou mais anos, ou também se o casamento for um casamento urgente, sem um processo preliminar aqui do casamento. Nestes casos do 1720 que eu referi, a questão da idade ou do casamento urgente, aqui não há qualquer liberdade. Nos outros casos que estivemos a ver, no 1699, seriam restrições ao princípio da liberdade. No 1720 não é uma restrição, é uma imposição, um regime imperativo, e é isso que se tem aqui encontrado. Depois, o outro princípio que encontramos, o princípio da imutabilidade. Este princípio da imutabilidade está previsto no artigo 1714, também se aplica no âmbito das convenções antenupciais. Não é permitido alterar, fora dos casos previstos na lei, não é permitido alterar, depois da celebração do casamento, nem as convenções antenupciais, nem os regimes de bens legalmente fixados. Ou seja, depois do casamento ser depois do casamento ser celebrado, assim é que é, não há a possibilidade de alterar a convenção antenupcial, nem a possibilidade de alterar o regime de bens. Temos liberdade até o momento em que o casamento é celebrado. Depois do casamento ser celebrado, encontramos o princípio da imutabilidade, nos termos do número 1 do artigo 1714. Até o casamento ser celebrado, a convenção será livremente revogável ou modificável, mas deixará de o ser depois do casamento ser celebrado. Há quem entenda que este regime é gravoso, de não permitir alteração no âmbito do princípio da imutabilidade, que se poderia eventualmente permitir, sujeitando a registro, uma alteração, mas não é isso não é esse o regime do legislador português. Vigora o princípio da imutabilidade, com algumas exceções, como por exemplo a separação judicial, a separação de pessoas e bens, ou a simples separação de bens, judicial de bens, mas são exceções pontuais e previstas na lei. As convenções antenupciais têm aqui um princípio de como é que devem ser feitas e estão sujeitas à forma. Nos termos do artigo 1710, são válidas se forem celebradas por declaração prestada perante o funcionário do registro civil ou por escritura pública. Por isso não existe aqui qualquer liberdade de forma na convenção antenupcial, declaração perante o funcionário do registro civil ou escritura pública, e são sujeitas a registro. Nos termos do artigo 1711, só produzem efeitos em relação a terceiros depois de registadas. Por isso são sujeitas a registro. E ainda podem caducar, nos termos de 1716, a convenção antenupcial caduca se o casamento não for celebrado dentro de 1 ano, ou se tendo sido, vier a ser declarado nulo ou anulado, salvo o disposto em matéria de casamento putativo. Ou seja, se as partes estabelecem um determinado regime de bens ou certas disposições por convenção antenupcial, mas deixam passar mais de 1 ano até à celebração do casamento, esta convenção irá caducar. Há um limite temporal que o legislador determina. Este será o regime das convenções antenupciais. E será importante termos aqui uma noção das convenções antenupciais para agora fazermos uma análise comparativa em relação aqui aos pactos de coabitação no âmbito da união de facto. Já, como sabemos e como já há pouco enderecei, a união de facto não está regulada no Código Civil português, está assim nesta lei, na Lei 7 de 2001 de 11 de maio, onde o legislador estabelece que será uma união de facto protegida nos termos da lei,
como eu há pouco identifiquei, pessoas que vivem em condições análogas às dos cônjuges há pelo menos 2 anos, ou seja, há um requisito temporal de 2 anos, do mínimo de 2 anos, para que se possa invocar a proteção da união de facto. Quanto aos efeitos patrimoniais que encontramos na lei da união de facto. Na verdade, a lei da união de facto não confere um regime de bens como nós encontramos no casamento. Há pouco fui identificando que no casamento nós temos 3 regimes de bens previstos na lei e além disso, no âmbito do princípio da liberdade da convenção antenupcial, as partes até podem aqui criar um regime novo ou até podem combinar os regimes existentes, mas todo este regime patrimonial que nós encontramos no Código Civil a propósito do casamento, nós não vamos encontrar na lei da união de facto. Na lei da união de facto nós não temos referência a relações patrimoniais. A lei em Portugal, a lei da união de facto, é essencialmente uma lei previdenciária ou uma lei assistencialista. Existe alguma proteção, designadamente à casa de morada de família, e protege-se a casa de morada de família na lei portuguesa, quer após a ruptura da união de facto, quer após a morte, ou seja, há a proteção da casa de morada de família, quer a união de facto termine por morte, quer termine por ruptura, existe a proteção da casa de morada de família, existe também uma proteção em termos previdenciários de pensões no âmbito da segurança social, existe uma proteção fiscal em que os unidos de facto podem beneficiar do mesmo regime do imposto sobre o rendimento que as pessoas casadas, mas essencialmente são aqui normas de proteção pontual. Não existe um regime de bens no âmbito da união de facto, nem existe aqui um conjunto de regras sobre o património, ou a administração do património, ou o regime de dívidas. Não encontramos na união de facto qualquer referência à administração dos bens, qualquer referência às dívidas contraídas na constância da união, nem qualquer referência ao património adquirido durante a união. O que faz com que estes unidos de facto e este património seja sujeito ao regime geral das obrigações, do direito das obrigações e ao regime geral dos direitos reais. Poderão perguntar, mas porquê é que não aplicamos as regras do casamento por analogia? Porque essa é uma questão que se poderá colocar. Porquê é que não aplicamos as regras do casamento fazendo uma aplicação analógica à união de facto? Na verdade, entende-se, e eu partilho desta posição, que não poderemos aplicar as regras no caso português, que não poderemos aplicar as regras do casamento por analogia, desde logo porque não é uma lacuna do legislador. Já houve diferentes projetos e propostas na alteração da lei da união de facto, que a Assembleia da República Portuguesa já teve a oportunidade de se pronunciar e entendeu que não queria dotar o regime da união de facto destas normas. Já houve propostas no sentido de incluir normas quanto a disposições patrimoniais na lei da união de facto, que seria preferível, na minha perspectiva, se tivessem avançado, seria preferível que estivesse na lei uma disposição que regulasse a questão do património ou das dívidas, mas não foi isso que o legislador português, através da Assembleia da República, entendeu. Então não lhe podemos chamar uma lacuna, porque não foi uma falta de previsão do legislador, é uma intenção deliberada do legislador, que poderemos criticar, criticável ou não, mas entende-se que é uma opção deliberada do legislador ter um regime diferente no âmbito da união de facto, que não tenha as mesmas regras patrimoniais. E um dos argumentos que é utilizado é de que as partes podem casar se quiserem, porque o casamento em Portugal, desde 2010, aqui pode ser, as pessoas podem casar, quer sejam casais do mesmo sexo ou de sexo diferente, por isso têm sempre a possibilidade de casar, se querem efeitos patrimoniais, e é esse o argumento que tem sido utilizado. Podemos concordar ou não, mas é esse o argumento que tem sido utilizado, de que se as partes querem efeitos patrimoniais robustos, podem seguir a via do contrato de casamento, se as partes não querem esses efeitos patrimoniais robustos, têm a união de facto. Até porque poderia considerar-se até que se estaria a impor um regime
aos unidos de facto que eles não declararam querer. Essa também é outra discussão que até extravasa um pouco o âmbito desta apresentação, mas que também será digna de reflexão. Até que ponto é que depois não poderemos estar a impor determinados efeitos jurídicos a pessoas que não declararam querer, principalmente no caso português, em que é um regime de facto, ou seja, nós não temos uma declaração das partes de que querem estar vinculadas a um qualquer regime. Vivem como se fossem pessoas casadas, em condições análogas às dos cônjuges. Claro que depois, se querem efeitos, têm que invocar a união. Ou se querem a proteção, têm que invocar a união. E uma vez que não existe, no âmbito da lei portuguesa, que não existem disposições de caráter patrimonial, mas também não existem disposições quanto aos efeitos pessoais, não encontramos disposições quanto aos deveres conjugais, pergunta-se, e então, e se as partes decidirem contratualmente estipular esses mesmos efeitos? E é aquilo que se chama, ou que nós chamamos em Portugal, os contratos de coabitação ou os pactos de coabitação. Em relação aos pactos ou contratos de coabitação, esta é uma matéria que levanta várias dúvidas e um questionamento ainda um pouco difícil de saber se poderemos ou não, por contrato, estabelecer determinados efeitos. Até porque há quem diga que isto poderá ser uma forma de tornar um contrato de coabitação e uma união de facto num casamento de tipo B, ou seja, um casamento à carta, em que as partes escolhem os efeitos que querem do casamento e vinculam-se a esses, mas os efeitos que não gostam do casamento deixam de fora deste contrato. E essa é uma das críticas que se faz à possibilidade do contrato de coabitação. Eu diria que será importante separar ou distinguir as cláusulas de índole patrimonial e as cláusulas de índole pessoal. Dentro deste contrato de coabitação, poderemos encontrar diferentes tipos de cláusula, a cláusula com efeitos pessoais e as cláusulas com efeitos patrimoniais. Em princípio, atendendo aqui ao caráter de tipicidade que existe no âmbito do direito da família, no âmbito do direito da família português, não será possível, por contrato, que as partes vincularem-se a deveres conjugais, porque os deveres conjugais estão previstos na lei e estão previstos para o contrato de casamento. E entende-se que não será possível, até através deste princípio da tipicidade e da taxatividade, que as partes, por contrato, no âmbito de uma união de facto, se vinculem aos deveres conjugais. No entanto, já podem, por exemplo, fazer aqui uma estipulação contratual quanto à obrigação de alimentos, porque nos termos da lei, no âmbito do Código Civil português, o direito a alimentos também pode ser contratual. Então as partes, se fizerem aqui uma estipulação contratual no âmbito de direito a alimentos, estarão a fazê-lo, mas ao abrigo do direito a alimentos contratual. Não se confunde com aqui o dever conjugal de assistência. Claro que nós devemos enquadrar sempre a ideia destes contratos como nunca podendo violar normas imperativas. Aqui as normas imperativas, quer no âmbito do direito da família, quer no âmbito do direito civil em geral, têm de ser respeitadas. Certas questões terão vantagem se forem contratualizadas no âmbito do contrato de habitação. Questões, por exemplo, patrimoniais pós-ruptura. Uma vez que no âmbito da lei da união de facto não temos qualquer referência ao regime em relação ao património que é adquirido durante a união, encontraremos aqui, sem dúvida, vantagens se as partes, por contrato, aqui decidirem questões patrimoniais pós-ruptura. E até podem prever litígios futuros ou uma convenção em que, em caso de litígio, decidem recorrer à mediação familiar. Tal terá vantagens. Claro que depois se coloca sempre o problema de saber até que ponto é que depois podemos exigir o seu cumprimento. E muitas destas questões, se forem patrimoniais, poderemos exigir o seu cumprimento nos termos gerais, mas as tais cláusulas de índole pessoal já não podem ser suscetíveis, por exemplo, de execução específica.
será importante aqui perceber se vamos enquadrar estes contratos no âmbito do direito da família ou se vamos enquadrar apenas no âmbito do direito das obrigações geral e saber se aqui encontramos o princípio da liberdade contratual do artigo 405 do Código Civil, ou se por outro lado, se entendermos que estamos perante uma relação familiar, que me parece ser entendido, já não podemos ir apenas para o princípio da autonomia privada do artigo 405, mas terem atenção às normas imperativas do direito da família. Isto levanta aqui alguma dúvida, porque não nos podemos esquecer que, sendo considerada uma relação familiar, que há aqui uma tipicidade dos direitos familiares. E é este equilíbrio que causa dificuldade na prática. É o equilíbrio entre o princípio da autonomia privada e, ao mesmo tempo, a tipicidade dos direitos familiares e dos direitos da família. O que nos leva a uma ponderação casuística das cláusulas. Caso a caso, teremos de analisar as cláusulas e perceber se estas cláusulas serão ou não serão válidas. Até porque muitas vezes estes contratos de coabitação são contratos mistos ou aglomeração de outros contratos, porque podemos ter cláusulas que dizem respeito a um arrendamento, a respeito a uma doação, uma obrigação de alimentos, ao abrigo do contrato de habitação, de coabitação, aliás, nós podemos encontrar aqui franjas de diferentes contratos. E é preciso ter isso em conta, isso também releva para a forma, porque se estivermos a fazer no contrato de coabitação uma disposição sobre um bem imóvel, por exemplo, uma doação do bem imóvel, então aí, ou uma disposição sobre um arrendamento de um bem imóvel, já temos que seguir as regras que estão previstas, que as regras para os bens imóveis têm uma determinada forma. Se estivermos a falar de outras cláusulas para as quais a lei não exige nenhuma forma, pode ser um mero contrato escrito entre as partes, por exemplo. E aqui, e até se discute que poderá ser um contrato verbal, embora em Portugal, em regra, quando se discutem os contratos de coabitação, tem-se discutido contratos que são sujeitos à forma escrita. Mas a verdade, e aqui aproveito para partilhar uma curiosidade convosco, há um caso paradigmático que ocorreu nos Estados Unidos, e é o que deu até origem muito ao estudo da união de facto e aos contratos de coabitação, em que se discutia justamente a validade da forma, e é o contrato, que é o caso, aliás, Marvin versus Marvin. E neste caso isto ocorreu nos anos 70, nos Estados Unidos, nos anos 70, e que eu vou aqui resumir rapidamente para percebermos a questão e a questão da forma. No caso, tínhamos uma senhora chamada Michelle que alegava que o ator Lee Marvin tinha contratado com ela que a sustentaria em troca do seu companheirismo, do seu cuidado com o lar e pelo facto desta ter renunciado à sua carreira como cantora para o acompanhar e que dividiriam os ganhos e os bens que viessem a adquirir. Por isso, neste caso, como vos disse, passou nos anos 70 nos Estados Unidos, neste caso Marvin versus Marvin, em que há aqui uma senhora, a Michelle, que vem dizer: nós tínhamos um contrato de coabitação, eu acompanhava aqui o Sr. Lee, acompanhava enquanto ele exercia a sua profissão de ator, e ele sustentava e depois dividíamos os ganhos que ele oferiria durante a nossa união. Quando eles se separaram 6 anos após a sua convivência, a convivência deles foi de 1964 a 1970, esta senhora Michelle vem reclamar os efeitos daquele acordo, invocando uma espécie de contrato de coabitação, e o Sr. Marvin vem defendendo-se que esse acordo não seria válido à luz da lei do Estado da Califórnia. Este acordo não tinha forma escrita, ou seja, era um acordo verbal entre as partes, em que um deles sustentava o outro em virtude da vida em comum. E aqui, decorrendo de conversas que eles tinham tido, aqui o que depois ele vinha dizer até que seria, o Sr. Marvin vinha dizer que este contrato até seria inválido por violar a ordem pública, porque um dos sinalagmas da prestação poderia considerar-se o seu relacionamento íntimo e que isso seria uma violação da ordem pública, nos termos gerais, mas o Tribunal entendeu que esse não era o objeto do contrato e que foi aqui uma longa batalha judicial e fazendo-se a prova
E o que se entendeu é que, fazendo-se a prova, mesmo sendo um contrato verbal, que poderia configurar um contrato de coabitação. Claro que eu apenas vos trago aqui, por curiosidade, a ideia deste caso Marvin versus Marvin, porque foi um dos primeiros casos conhecidos e mediáticos em que se discutia um contrato de coabitação entre duas pessoas e onde se entendeu que não era necessária aqui a forma escrita. No caso português, não tem sido muito discutida a existência de contratos de coabitação, não é uma questão recorrente nos tribunais portugueses, mas em regra as situações que têm aparecido são situações em que, na maioria das vezes, são sujeitas a acordo escrito. Por isso existe aqui alguma forma usual. Mais uma vez repito, se a cláusula disser respeito por exemplo, um imóvel, aí será necessariamente de cumprir as regras de forma que a lei determina. Teremos de ver, atendendo ao contrato, se eventualmente as disposições desse contrato exigem uma forma em especial ou se não exige. De qualquer forma, não é comparável ao que nós estivemos a estudar para a Convenção Antenupcial. Porque na Convenção Antenupcial ela é sujeita a registro civil. E só depois do registro é que é oponível a terceiros. Então logo aqui percebemos uma diferença grande que existe no âmbito da Convenção Antenupcial e que não no âmbito dos contratos de coabitação. Outra diferença prende-se com a imutabilidade. Nós vimos que após o contrato de casamento ser celebrado, a Convenção Antenupcial não pode ser alterada, ao abrigo do princípio aqui da imutabilidade. E em relação ao contrato de coabitação, se as partes querem alterar este contrato mais tarde, podem fazê-lo, não o podem fazer? Entende-se que aqui seguimos as regras gerais dos contratos. Será lícita a alteração se as partes assim o entenderem, podem fazer uma alteração parcial ou total, ou podem consensualmente revogar. Mas tem que ser algo consensual. Caso contrário, haverá aqui um incumprimento, se for só uma das partes, existirá um incumprimento contratual. Claro que este incumprimento depois poderá ser efetivado de forma diferente. Se estivermos a falar de uma cláusula pessoal, se for admissível, podemos entender que a cláusula nem sequer é admissível. E se for admissível, naturalmente que não vai ser possível aqui uma execução dessa cláusula, quando muito uma indemnização por incumprimento. E é algo aqui que convém ter em conta, por isso é que a maioria da doutrina em Portugal afasta as cláusulas pessoais dos contratos de coabitação. E com a tal crítica que já vos adiantei, de que poderemos estar perante um casamento de tipo B ou um casamento à carta e que não será essa a intenção do próprio legislador. Também, por isso já vos disse, não é sujeito a registro, o contrato de coabitação não terá esta eficácia erga omnes que nós encontramos na Convenção Antenupcial. Será necessário cumprir todos os limites da ordem pública, boa-fé, bons costumes, para que as cláusulas não sejam nulas, mas em nenhum momento estes contratos definem uma união de facto. Não é pelas partes fazerem ou não fazerem um contrato de coabitação que será uma união de facto protegida à luz da lei. Porque para que a união de facto seja reconhecida e protegida à luz da lei, terá de cumprir os requisitos da Lei nº 7/2001, de 11 de maio. Aí é que será uma união de facto. Não é pelas partes contratualmente dizerem que estão a fazer um contrato de coabitação que isso caracteriza a sua união. Aqui o contrato de coabitação será sempre consequente e não antecedente. Ou um bocadinho ao contrário do que acontece na Convenção Antenupcial. Por isso estes são assim os aspectos essenciais. Também dizer-vos, no âmbito da índole pessoal, não é possível estabelecer relações familiares, como por exemplo, determinar que se vierem a ter filhos, esses filhos serão considerados filhos do companheiro. Esta cláusula por si só não vai ter validade. Porquê? Porque as formas de estabelecer a paternidade e as formas de estabelecer a filiação estão previstas na lei e obedecem aqui a outras regras. Por isso as partes até podem colocar uma cláusula nesse sentido, mas essa cláusula não irá funcionar como mera perfilhação, se não cumprirmos as regras da perfilhação, que estão no artigo 1853, que se exige, por exemplo, uma escritura pública ou um testamento. Então é preciso ter sempre em atenção
cláusula a cláusula. E essa é, se calhar, aqui a nota principal que eu deixo. No âmbito dos contratos de coabitação, precisamos de fazer uma análise casuística, quer das cláusulas de índole pessoal, que em regra não são admitidas, e quer das regras de índole patrimonial, em que as partes depois podem até decidir questões patrimoniais entre si, por exemplo, a questão das dívidas, dos encargos da vida familiar. Podem decidir essas questões entre si, mas não pode ser oposto a um terceiro, porque estes contratos não são sujeitos a registro. O terceiro não tem como conhecer aqui estas disposições. Ao contrário do que acontece no casamento, em que existe um regime de bens que é sujeito a registro, a convenção antenupcial é sujeita a registro e que depois poderá ser oponível a um terceiro. Essencialmente estes eram os aspectos que eu gostava de trazer aqui para a discussão sobre os contratos de coabitação. Depois poderemos aprofundar num ou noutro aspecto. Queria agradecer a todos aqui a vossa atenção e disponibilizar-me para as questões que, entretanto, venham a ter. Muito obrigada a todos pela atenção. Então, agradeço muito a professora Rossana, né? Eu já esperava que nós teríamos aqui uma verdadeira aula, né, de contratos maritais, de pactos antinupciais, de contratos chamado contratos de coabitação em Portugal. Aqui já é uma denominação chamada contrato de convivência, e a professora Rossana deve se lembrar da nossa querida doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, a quem aqui, a live, eu faço a referência, né, a digna referência, que a doutora Regina, ela realmente faz essa crítica, né? Portugal fala em coabitação porque é um requisito para a Constituição da União Estável, que no Brasil não é. No Brasil você não tem esse requisito legal, você não precisa provar a coabitação para ter uma união estável, né? Então, por isso, contrato de convivência. Isso quer dizer que eu posso estar morando na minha casa, meu companheiro em outra, a gente pode fazer um contrato de convivência, união estável? É isso mesmo que quer dizer. Em Portugal, se requer a coabitação, né? Exatamente para ter a natureza de união marital e não uma natureza de uma mera sociedade de fato que pode se estabelecer entre quaisquer pessoas, né? Então, muito interessante isso e foi uma verdadeira aula. E a quem nos brindou, a todos que assistem e todos dando feedbacks aqui, da excelência da sua aula, né? E eu tenho algumas perguntas no chat, né? Que bom, assim, fizeram perguntas aqui, né, professora? Antes de ir para as perguntas, eu gostaria de fazer algumas colocações como debatedora para nós realizarmos aqui a proposta de direito comparado, né? Então, com base em todo o painel que a professora Rossana nos trouxe, como que nós podemos fazer uma análise aqui no direito brasileiro, uma análise de direito comparado, a fim de verificar semelhanças, diferenças, né, entre essa matéria envolvendo os contratos maritais. Então, a primeira coisa, né, a expressão união de fato, né? Então, aqui no Brasil se utiliza união estável, até devido ao próprio caminho que se estabeleceu da fixação e consolidação da expressão, né? Já existia em leis previdenciárias essa expressão muito antes da primeira lei de união estável, que foi em 94, depois em 96 veio a 9278 que complementou, tá? E antes mesmo disso já existia essa expressão também utilizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então já vinha uma consolidação no que se chama direito, né, do direito familiar ou direito civil, dessa expressão união estável. O que se consolidou na Constituição de 88 foi regulamentada pelas leis de 94 e 96 e se consolidou novamente, né, na nossa codificação civil de 2002. Então, pelo processo de codificação de 2002, ali se estabeleceu, né, se consolidou a expressão união estável e todas as suas regulamentações ali, né? Então, mas o que nós temos que nos atentar é que a união estável é uma união de fato.
é uma união de fato, ela nasceu para ser uma união de fato. Inclusive, ela não nasceu para ser formalizada, né? Nos termos do direito brasileiro aqui, ela não nasceu assim para você formalizar. A formalização faz parte da liberdade dos companheiros e faz parte, de repente, de uma tentativa de segurança jurídica de relações que os companheiros tenham, mas não é um pré-requisito para que uma união estável se constitua. O pré-requisito para a constituição da união estável é ela se constituir como uma união duradoura, pública, contínua, com o intuito de constituição de família nos fatos. Tanto é que você pode, por exemplo, judicialmente afastar a existência de uma união de fato, de uma união estável simulada, porque nos fatos não se verificou a existência dessa Constituição, né? E esses requisitos legais, que nós chamamos de elementos essenciais da união estável, estão no Código Civil. Daí a primeira diferença, né? O Código Civil brasileiro disciplina a união estável, né? E no artigo 1724 coloca ali os requisitos e elementos essenciais. E no que tange a contratualidade, é muito interessante o que faz o Código Civil brasileiro, é muito interessante, porque no que tange a contratualidade, ele fala ali, no 1725, ele diz o seguinte, eu vou ler, né? Depois vocês podem consultar aí no seu computador ou celular o Código Civil. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime de adquiridos, né, professora, que a senhora comentou, é o que nós chamamos de regime da comunhão parcial, mas veja como a conotação do Código Civil dá, pelo menos na interpretação literal do 1725, dá uma prevalência à liberdade. Porque ao falar salvo contrato escrito, você confere liberdade aos companheiros, né? Bom, o que vem primeiro? Primeiro vem o contrato escrito e o que ele dispõe. Ah, mas não existe contrato escrito. Bom, então, se não existe contrato escrito, vamos aplicar, não é? Vamos aplicar, o professor Guilherme nos fez esse favor de compartilhar, né? Vamos aplicar o regime da comunhão parcial, certo? Então, aqui me parece um princípio de liberdade muito fundamental, né? No sentido de que você pode, contratualmente, entre os companheiros, celebrar pelo menos as regras patrimoniais como lhe aprouver, celebrá-las como lhe aprouver. E no que tange a bens imóveis é muito interessante, porque aqui se admite duas formas de contratualidade entre companheiros, né? Uma, contrato particular de convivência, você faz, que aí segue-se as regras de contratos em geral, e a forma na escritura pública, né? Perante o cartório de notas ou tabelionato. A escritura pública de união estável é uma escritura pública de natureza declaratória, ou seja, ela não é constitutiva, exatamente porque a união estável é uma união de fato e, portanto, se constitui nos fatos. Então, o tabelião, o que ele faz? Ele reproduz na escritura pública a declaração dos cônjuges. Sim, vivemos em união estável há 10 anos, ou desde a data tal. Essa é a manifestação de vontade que o tabelião declara ali, então tem natureza declaratória. Porém, diante do 1725, é possível pensar, por exemplo, que os companheiros possam consensualmente fixar que um imóvel tal é somente do fulano ou da fulana. Ele é incomunicável. Né? Ou que para vender um imóvel comum é necessária a autorização do outro cônjuge, que seria uma espécie de regra de aplicação de outorga uxória, como a gente diz aqui, né? Não veria problema de ter essa amplitude de liberdade diante do 1725. O que ocorre, e aí vem muito que você colocou, né, professora Rossana? O que ocorre aqui no Brasil é
ao contrário de Portugal, que colocou expressamente, né, a impossibilidade, por exemplo, de imutabilidade de regime de bens do casamento. Aqui nós não temos isso no Código Civil, mas os tribunais muitas vezes impõem. Os tribunais, numa interpretação restritiva, muitas vezes trancam os cônjuges naquilo que o Código Civil mesmo garante, né? E aí vem o ponto. O ponto é de se mostrar que o Código Civil, na verdade, brasileiro, ao contrário do que muitos pensam, ele preconiza liberdade. Ele preconiza liberdade, ainda que existam normas limitadoras incidentes sobre o casamento, não há no Código Civil alguma norma explícita que diga que uma convenção antinupcial não pode dizer o contrário. Não há uma norma, regra explícita. O que ocorre é uma série de interpretações que os tribunais possuem no sentido de dizer, não, mas a norma X que trata da incomunicabilidade de certos bens é uma norma de ordem pública, portanto, uma convenção antinupcial não poderia dispor em contrário. Ao mesmo tempo, nós temos a regra civil que diz que, salvo convenção antinupcial, isso está lá no casamento também, não só na união estável, mas no casamento está escrito, salvo pacto antinupcial, aqui é pacto antinupcial, aplica-se o regime da comunhão parcial. Ora, se o Código Civil diz salvo o contrato antinupcial, é porque está dando ampla liberdade para isso. Então, existe aqui, né, eu sou defensora disso, né, uma tentativa de mudança dessa interpretação, mudança dessa hermenêutica no sentido de dar maior liberdade aos cônjuges e companheiros de convencionabilidade, porque nós estamos tratando de patrimônio. Né? Nós não estamos tratando aqui de direitos pessoais, como a senhora bem colocou. Olha, não dá para tratar de direitos pessoais ou de questões até referente a alimentos, que é uma questão polêmica, né? Se é possível a renúncia antecipada de alimentos ou não. Mas se tratando de patrimônio, será que não está sendo tolhida demais a liberdade de convencionabilidade, de planejamento patrimonial? Se o próprio Código Civil permite esse planejamento, né? Então, é interessante isso, né? Até colocar, eu vou terminar porque tem as perguntas aqui, mas eu só gostaria aqui de tentar compartilhar aqui a regra do casamento, né? Para ver se fica claro a questão da liberdade, tá? Bom, o meu não está abrindo aqui. Ah, tá. Aqui abriu. Eu já vou aqui compartilhar. Onde está a regra aqui? Está aqui. Só um minutinho, gente. Aí já vou abrir para as perguntas aqui. Não fico falando a manhã inteira, não dá, né? Aí eu tomo conta. Bom, vamos ver se agora vai compartilhar. Acho que sim. Peraí que para mim não está aparecendo ainda. Ué, para mim pulou aqui. Não era para estar aqui. Aqui. Vejam bem. Olha ali, ó. É lícito aos nubentes antes de celebrado o casamento estipular, né, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Se eu não entender isso como liberdade, eu vou entender como? É lícito estipular quanto aos bens, ou seja, quanto ao patrimônio, o que lhes aprouver. O princípio, portanto, é o da liberdade. Obviamente que existirão leis que poderão limitar essa liberdade, sim, leis atinentes a registro de imóveis, leis atinentes a eventual incomunicabilidade, mas mesmo na incomunicabilidade, será que eu não posso colocar o contrário? O meu regime que eu quero adotar aqui é o da comunhão universal, vamos imaginar. Mas eu quero colocar uma cláusula de incomunicabilidade sobre o imóvel X que nós vamos adquirir porque está numa promessa de compra e venda ou está num pré-contrato. Por que não? Por que não você colocar
comunicabilidade onde ela não existe, isso é uma questão de bens, patrimônio, e eu tenho liberdade para disposição pelo 1639, né? E aqui, professora, a questão da imutabilidade no direito português, veja o parágrafo 2º, é admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, ou seja, sempre a tutela do juiz. Como se o juiz entendesse mais sobre o planejamento patrimonial que os cônjuges fizeram. E que desejam mudar agora, porque o patrimônio é deles. E desejam mudar, mas tem que ser bom com a autorização judicial. Existem estados como São Paulo, que, se eu não me engano, já existe pela Corregedoria dos Tribunais lá a possibilidade de fazer essa alteração no cartório de registros, lá onde o pacto foi registrado, você fazer uma nova alteração mediante a escritura pública no tabelionato e realizar diretamente no registro. O que me parece ser mais correto, que nós estamos tratando de bens aqui, patrimônio, algo privado dos cônjuges. E nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre, eu diria na maioria das vezes, né, o juiz tem o amplo conhecimento daquilo que o próprio casal planeja para si. Né? E também a gente tem que pensar o seguinte: pedido motivado. Parece que o casal tem que ficar se justificando para o juiz porque que ele quer mudar a alteração de regime de bens, porque eles mudaram o planejamento patrimonial deles, porque eles vão construir uma empresa. Parece que você tem que estar expondo essa questão, que é uma questão privada. Então, é uma questão assim de se pensar. Né, de se pensar. São Paulo, se não me engano, já existe essa possibilidade. E aqui, ó, não havendo convenção, 1640, ou sendo ela nula ou ineficaz, por questões de nulidade ou ineficácia, vigorará o regime da comunhão parcial. Bom, eu tenho que entender, pelo 1640, combinado com 1639, que o princípio é o da liberdade da convenção. O princípio é da liberdade da convencionalidade e desse planejamento que os cônjuges poderiam fazer. Então, são questões aqui que alertam e que, nessa perspectiva de direito comparado, né, nós podemos ter muitas discussões e contribuições. Né? Então, professora, isso foi assim para complementar o estudo de direito comparado. Eu teria mais outras coisas para fazer, mas eu vou dominar a cena. E eu vou partir para as perguntas, que nós tivemos várias perguntas aqui muito boas, tá? A primeira aqui da aluna Aline, né? Professora Rossana. Olha que pergunta interessante, né? Isso traz muita curiosidade para os alunos, né? Como são os contratos maritais, que seriam contratos de coabitação ou contratos antinupciais, entre europeus e não europeus, por exemplo, imigrantes em busca de cidadania, o que envolve também a própria busca do casamento, né? De forma, por exemplo, como regularização e etc. Como que são esses contratos, né, entre os europeus e não europeus, professor? Muito bem, começo por agradecer a questão. Irei resolver aqui, endereçar no caso do direito português. Como é que tem sido resolvido no âmbito do direito português? Em grande parte dos países também existe uma solução semelhante, mas no caso português não basta o contrato de coabitação. Ou seja, não é um contrato de coabitação que vai definir que existe uma união de facto e que pode levar à aquisição da nacionalidade. No caso português, para se adquirir a nacionalidade portuguesa, há uma pequena diferença entre adquirir por casamento ou por união de facto. No caso do casamento, basta declarar na constância do casamento que se pretende, quando alguém casa com um português, naturalmente, quando se casa com um português, declarar na constância do casamento que se pretende a nacionalidade portuguesa e será necessário um casamento que dure pelo menos 3 anos, para evitar justamente aqueles casamentos com intuito simulatório de apenas a obtenção de nacionalidade. Existe um lapso temporal de 3 anos, mas basta a declaração no âmbito, pelo menos nesta primeira fase, no âmbito da Lei da Nacionalidade, está no artigo salvo erro 3º da Lei da Nacionalidade, é declarar na constância do casamento que se pretende adquirir essa nacionalidade. Porque o casamento é sujeito a registro. Então nós conseguimos facilmente, ou o Estado consegue, contabilizar esses 3 anos. No caso da união de facto, para se adquirir a nacionalidade
nacionalidade portuguesa, quem viva em união de facto com um português. Também a lei exige 3 anos de convivência, e repare-se que aqui a lei da nacionalidade exige 3 anos, a união de facto, para ser protegida, basta que dure 2 anos. Mas para que essa união dê origem à nacionalidade, já se exigem 3 anos, como também no casamento se exigem os 3 anos. Só que a diferença é que no âmbito da união de facto, será necessário intentar uma ação judicial comprovando essa mesma união. Por isso, essa é a diferença. Uma coisa será no âmbito do casamento, em que há um registro e que se consegue facilmente contar os 3 anos após o casamento. No caso da união de facto, será necessário intentar uma ação judicial para comprovar aqui a existência dessa união. O que é que tem acontecido, o que é que tem sido discutido? O que já tem sido discutido, até justamente a propósito de uniões de facto no âmbito brasileiro, é saber, no caso brasileiro justamente, é saber se, por exemplo, para reconhecer uma união de facto ou uma união estável no Brasil e depois se quer reconhecer em Portugal, se a equiparação que existe e se a declaração que existe no Brasil se equipara a uma sentença portuguesa, que só seria necessário reconhecer a sentença, ou se será necessário depois intentar uma ação e provar a união. Isto leva-nos a uma discussão muito ampla, que não vale a pena aqui avançar, mas posso-vos dar conta de um acórdão, em que um acórdão que encontram facilmente na internet, através de um site que é em Portugal, que tem os acórdãos dos tribunais superiores, e o site é o www.dgsi.pt, e no caso um acórdão que analisou com profundidade esta questão, justamente a propósito de uma escritura pública de união de facto, que foi celebrada no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, e é o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28 de janeiro de 2019. Ou seja, encontram através do site que eu vos dizia, www.dgsi.pt, e é o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28 de janeiro de 2019. Existem outros, mas este é bastante completo a explicar aqui, no caso da escritura pública da união de facto, que é feita no Brasil, se pode fazer uma equiparação a uma sentença, ou se, por outro lado, será necessário intentar aqui uma ação, como acontece na união de facto portuguesa, porque se for uma união de facto em Portugal, a única forma de comprovar para depois pedir a nacionalidade é através de uma ação judicial. Por isso aqui, respondendo, a diferença entre, em termos gerais, para adquirir a nacionalidade com a união de facto é comprovar judicialmente que essa união de facto existe há mais de 3 anos, respondendo em termos gerais. Muito bem. Tem uma pergunta da professora Débora Grivot, né, a nossa professora da casa, nossa colega, que pergunta assim, professora, sobre as restrições do artigo 1699 ao princípio da liberdade, no que diz respeito aos sujeitos ou ao casal com filhos, e esses filhos inclusive maiores. Esta restrição tem conotação patrimonial e com fins sucessórios? Né? Existem reflexos lá em eventual sucessão? Se sim, como estes pactos são levados em consideração para ser implementada a sucessão no Código Civil português? Então, pelo que eu compreendi, qual é a relação que poderia existir, tá, entre esses pactos, né, e as restrições do princípio da liberdade, as convenções com relação a filhos, né? E se essa restrição tem conotação patrimonial e os reflexos lá na sucessão. A professora também, acho que mais ou menos está querendo saber como é que ficaria na sucessão portuguesa, que até seria um novo painel, né, professora Rosana? Nós ficamos lá no Minho conversando um turno inteiro sobre a questão sucessória, né? Mas acredito, assim, que seria nesse sentido, né? Então, se que diz respeito aos sujeitos com filhos, se essa restrição tem conotação patrimonial e com fins sucessórios, se existe uma finalidade ou reflexo na sucessão, e se sim, se a resposta é afirmativa, como esses pactos são levados em consideração lá na sucessão, quais são os reflexos que teriam lá na sucessão, né?
Muito bem, vou tentar, agradeço também aqui a questão, irei tentar responder. Na verdade, o 1699, número 2, quando restringe a possibilidade de escolher o regime da comunhão geral de bens a quem tenha filhos de uniões anteriores, é justamente para proteger essas expectativas sucessórias. Para evitar alguém, num exemplo prático, alguém que, tendo filhos de uniões anteriores, que venha a casar no regime da comunhão geral de bens, em que, por exemplo, os bens que leva para o casamento depois tornam-se bens comuns com o novo cônjuge, e mais tarde, em caso de morte, os herdeiros, que nós chamamos de herdeiros legitimários, herdeiros forçosos, onde se encontram o cônjuge, os filhos, em bom rigor o que a lei diz são descendentes, ascendentes e cônjuge. O que iria acontecer se esta pessoa casasse no regime da comunhão geral e esta pessoa viesse a morrer, o que é que aconteceria? Primeiro seria feita a partilha do património conjugal, no regime da comunhão geral, em que aquele bolo todo do património que um deles levou para o casamento vai ser dividido pelos dois, e só depois metade desse bolo é que iria ser dividido pelo cônjuge, novo cônjuge, no exemplo que eu estou a dar, e pelos filhos, quer os anteriores, quer o atual a união. O que é que o legislador quer evitar? É que isso aconteça, porque aquele que já tinha filhos de uma união anterior, ao casar no regime da comunhão geral de bens, está a permitir que o seu património se venha a dividir potencialmente com um novo cônjuge e a empobrecer a expectativa sucessória do filho de união anterior. Então a lógica é justamente não permitir, nestes casos, o regime da comunhão geral, nem determinar a comunicabilidade de certos bens, para garantir que os bens que a pessoa tinha antes desse casamento permanecem na sua esfera jurídica, ou se não permanecerem, claro que a pessoa tem a liberdade de dispor durante a vida, mas que não está, desde logo, mas isso existe sempre, o que existe é apenas uma expectativa sucessória. Os herdeiros têm uma expectativa sucessória, a pessoa pode dissipar o seu património depois ao longo da vida, mas é evitar que esses filhos de uniões anteriores possam ser prejudicados com uma disposição nesse sentido, e a lei não permite, e é justamente um intuito sucessório e de proteger as expectativas sucessórias. Só que a lei é muito ampla, e vem dizer quem tenha filhos, a lei até diz especificamente se o casamento for celebrado por quem tenha filhos, ainda que maiores ou emancipados. E o que eu há pouco também fui referindo, é que se faz uma interpretação restritiva, porque só faz sentido esta proteção se forem filhos com terceiros. Porque se tratar de filhos dos próprios nubentes, em que eles já tinham filhos antes e depois decidem casar, não vale a pena calcular essa expectativa porque este filho irá ser herdeiro de ambos. Então tem-se feito aqui, até há uma interpretação da Procuradoria-Geral da República nesse sentido, e faz uma interpretação restritiva quando estamos a falar de filhos de ambos. Existindo filhos com terceiros, justamente para salvaguardar a expectativa sucessória, não se permite esta comunicabilidade para depois, mais à frente, quando se fizer a partilha do património sucessório, se possa virtualmente, porque é sempre virtualmente, proteger a expectativa destes filhos. Não sei se consegui... Acredito que sim, isso me fez lembrar que aqui no Brasil existe uma questão interessante, né? Esse tipo de dispositivo, de disposição com relação à existência de filhos, que nós chamamos bilaterais e unilaterais, com reflexos sucessórios, não está lá no direito de família, né? Está no direito das sucessões, com a famosa reserva da quarta parte da cônjuge. Então aqui todo o regime sucessório é no sentido de salvaguardar a cônjuge. Então, a única questão patrimonial restritiva que existiria seria nesse da reserva legal, né, que diz que a reserva legal se aplica a filhos comuns e não a unilaterais. Então, quanto mais filhos comuns você tem, mais a reserva legal da cônjuge ela é, digamos, maior e garantida em 25%. Então, na verdade, patrimonialmente, para fins sucessórios aqui no Código Civil, para explicar para os nossos estudantes aqui, né, só existe lá no direito sucessório esse regramento, né? Qualquer outro regramento envolvendo patrimônio, incomunicabilidade, etc., no nosso Código Civil, no regime de bens, direito de família, não existe uma exata correlação com a existência de filhos, né? É exatamente a formação patrimonial mesmo, não há
essa questão envolvendo filhos, ou filhos unilaterais ou bilaterais, ou maiores ou menores. Então, é incomunicabilidade ou comunicabilidade, forma patrimonial. Lá na sucessão, sim, é que você encontra uma certa diferenciação nesse regramento da chamada reserva legal sucessória da cônjuge concorrente entre filhos unilaterais e bilaterais. Então, comuns, digamos assim. Então, para esclarecer aqui para os nossos estudantes, temos outra pergunta aqui, né? Nós temos um comentário da Rosi Prigol, né? A Rosi Prigol, ela é nossa querida parceira nos nossos eventos. Ela é presidente do Instituto Amigos de Lucas, né? E também trabalha junto ao ISABRIGO, né, que é um instituto salesiano que temos na faculdade, que trabalha com adoção, apadrinhamento afetivo, né? Então, esse é o tema da Rosi, e ela já mandou um recado para a professora, que vai lhe convidar para congressos aqui envolvendo a adoção, o apadrinhamento afetivo, né? Relações Brasil e Portugal, né? Ela já mandou avisar aqui no nosso chat. E aqui tem uma pergunta: a pessoa não poderá escolher o regime de bens que vigorará em seu casamento se ela tem mais de 60 anos em Portugal? Então, essa pergunta, a professora Rosana disse, né, que é o que ela chamou de regime imperativo, é o que nós chamamos aqui no Brasil de separação obrigatória. Então, no Brasil também existe essa limitação de escolha de regime de bens, só que para maiores de 70 anos. Aqui houve já alteração legal, né? Maiores de 70 anos, portanto, ao casar-se, não podem optar por algum regime, não podem exercer a sua liberdade, né, que eu mostrei para vocês, ou seja, fazer o pacto antinupcial, ali colocar outro regime que lhe aprouver. Não existe essa limitação, é uma imposição legal, é uma norma de ordem pública, você não pode relativizar. Então, o maior de 70 anos que se casa com pessoa de qualquer idade, 25, 30, 40, ou de 69, ou de 60, né? A aplicação do regime da separação obrigatória é impositiva, tal qual Portugal. A diferença é que em Portugal, Michele, é 60 anos, tá? E é importante dizer aqui que, a princípio, né, o Código Civil Brasileiro prevê que não é aplicável essa regra à união estável. Ou seja, esse tipo de limitação, a princípio, não é aplicado à união estável. Quem é que aplica a união estável? A jurisprudência. Mas nós não temos jurisprudência consolidada nesse sentido. E isso vai ter reflexos sucessórios, porque o nosso Supremo Tribunal Federal comemorou a chamada igualdade sucessória, mas no que tange a separação obrigatória, essa igualdade não existe. Porque um maior de 70 anos pode constituir união estável, escolher o regime que quiser, mas aquele que casa não pode. E lá na sucessão vai fazer diferença. Né? Então, são questões que não foram resolvidas no direito brasileiro, né? E que denotam um debate muito maior e uma evolução muito maior. Então, eu respondi para a professora Rosana, porque a professora Rosana tinha falado isso, né? Que existe essa imposição. Alguém disse, isso significa, então, que nossa legislação referente é engessada. Não entendi muito bem a pergunta aqui, se a Alessandra puder repetir. Como fica... tem uma pergunta, professora. Vamos ver se dá para responder. Como fica em caso do filho adotado ilegítimo, quanto à pensão a filhos menores em caso de morte ou separação, na união de fato em Portugal, já que é uma composição de uma construção familiar? Né? Então, como que fica a pensão a filhos menores em caso de morte ou separação na união de fato em Portugal? Eu penso que ela se refere à pensão previdenciária, não sei, de repente, porque quanto à pensão a filhos menores em caso de morte ou separação na união de fato em Portugal, já que é uma composição de uma construção familiar. Eu posso tentar responder no questionário. Isso. Talvez seja mais simples. Se estamos a falar em situações de cessação da união de facto por ruptura, por separação, em que existe filhos comuns, e aqui
quando se refere se é um filho adotado, é equiparado a um filho natural e o regime é exatamente o mesmo. Por isso, existindo filhos comuns, sendo filhos naturais ou sendo filhos adotados, havendo separação na união de facto, o regime das responsabilidades parentais e da pensão de alimentos devida pelos progenitores ao filho é exatamente o mesmo que a lei prevê no caso de divórcio na situação de casamento. Por isso, se estivermos a falar dessa pensão de alimentos pós-separação no âmbito da união de facto, que será na situação análoga, no caso do casamento, será o divórcio e depois os alimentos e o exercício das responsabilidades parentais pós-divórcio, a lei aqui não faz em Portugal não faz nenhuma diferença. O artigo 1911 do Código Civil determina que se aplicam as regras do divórcio no âmbito das responsabilidades parentais aos unidos de facto quando se separam. Se estivermos a falar dessa situação, dessa pensão. Se estivermos a falar de questões previdenciais ou previdenciárias, a pensão da Segurança Social, que em Portugal é a Segurança Social, se houver lugar a pagamento de pensão, existirá também no caso do unido de facto, existirá o pagamento quer ao unido de facto, quer ao filho, se cumprirem os requisitos para essa pensão. Isso, a questão da pensão da Segurança Social já decorre da lei da união de facto, do artigo 3º, que eu tinha referido até que a nossa lei é um pouco previdenciária ou assistencialista. Se estivermos a falar desse tipo de pensão, em caso de morte, em que o unido de facto sobrevive terá direito à pensão, se cumprindo os requisitos para a pensão em causa, e o filho também poderá vir a ter. Muito bem, professora. Realmente ela colocou aqui, ela se referia à pensão alimentícia, né? Então, que já foi plenamente respondido, né? Então, também deixar claro que no direito brasileiro, né, a pensão alimentícia a filhos é uma questão de filiação e parentesco. Então, independe de existência ou não de união estável, que regime de bens que eles estabeleceram, é uma questão de filiação e parentesco, né? Os filhos são filhos, independentemente de você estar em união estável, casamento, namoro ou ter tido uma relação só. E, por si só, esses filhos presume-se as necessidades deles, né? Se presumem as necessidades, o dever de obrigação alimentar já existe, né? Então, deixar que no Brasil também no mesmo sentido de Portugal, né? Então, vou fazer apenas mais uma pergunta, porque a professora Rossana tem seus compromissos, né? Então, vou limitar mais uma pergunta aqui, colocada pelo Jonathan. Em condições de separação na união de fato, onde um dos cônjuges vai morar em outro país, onde se julgaria, qual lei regeria? Uma pergunta mais no intuito de direito internacional, né? De família, então... uma união de fato, houve uma separação dessa união dos cônjuges a morar em outro país, onde vai ser julgada essa questão, qual a lei regeria, né? Então, última pergunta, então, professor. Muito bem. Efetivamente é uma questão mais de direito internacional privado, que já não é uma área na qual eu esteja propriamente especializada. No entanto, se formos às regras de conflitos no Código Civil português, que estão nos artigos 25 e seguintes do Código Civil, iria depender, e não havendo convenções internacionais, iria depender se estamos a discutir questões de âmbito pessoal, em que aí vigoraria, no caso das regras de conflito no âmbito português, a lei pessoal das partes. Se estivermos a discutir questões patrimoniais, poderia ser o foro onde o património se encontra. Isto recorrendo às normas de conflito no Código Civil português no âmbito do direito internacional privado, respondendo de forma mais abstrata. Muito bem. Então, eu gostaria imensamente, né, de agradecer à professora Rossana, né, de agradecer a sua presença aqui, de dizer que a Faculdade Dom Bosco é a sua mais nova casa, né? A senhora é sempre bem-vinda aqui, né? E dizer, né, que a toda a comunidade acadêmica da Faculdade Dom Bosco que nós queremos que a professora Rossana retorne, dessa vez presencialmente, enquanto que eu, particularmente, né, sei que verei a professora Rossana muitas e muitas vezes em razão das nossas atividades comuns, né, da Associação de Direito de Família e Sucessões, ADFAS, né, que
é presidida de forma magistral pela nossa querida doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Então, gostaria então de perguntar ao professor Guilherme se ele gostaria de realizar aqui o fechamento do nosso painel. Muito obrigado, professora Roberta, pela brilhante mediação e pelos esclarecimentos que fez a também brilhante fala da professora Rossana, a quem eu desde logo agradeço, professora Rossana. Muitíssimo obrigado pela brilhante aula, pela brilhante exposição, né, com esse presente que a senhora nos deu na manhã de hoje, e tenho absoluta certeza que a partir de hoje a Faculdade Dom Bosco, que é um espaço acadêmico e democrático de debates, também passa a ser a sua casa. A senhora é sempre muito bem-vinda entre nós, e esperamos que essa seja a primeira participação da senhora, mas que não seja a única, né? Que possamos nos reencontrar novamente nos nossos próximos eventos. Então, reitero meus agradecimentos, professora Rossana, reitero meus agradecimentos, professora Roberta, quero agradecer também os nossos alunos que participaram atentamente, enviando perguntas. Nós tivemos um público bastante expressivo, né? Comumente, o nosso turno da manhã tem um número um pouquinho menor de alunos, mas nós, no dia de hoje, tivemos mais de 100 alunos conectados através da plataforma do Zoom, o webinar, fora os colegas que assistiram pela live que está sendo transmitida no YouTube, cujo número agora não sei contabilizar precisamente, mas foi um público bastante expressivo e eu acho que isso enaltece a grandiosidade do nosso evento e a qualidade das palestras e debates que estão sendo travados aqui no dia de hoje. Quero convidar a todos para o nosso painel da tarde, às 14h30. Professora Renata e eu estaremos arguindo uma série de trabalhos que foram selecionados para apresentação, cuja listagem já está disponível na nossa programação no site da faculdade. Desejo a todos uma ótima manhã e devolvo a palavra para a professora Rossana. Não sei se queres dar uma palavra final, professora. Sim, gostaria apenas de agradecer, foi um gosto passar aqui este tempo convosco e esta discussão e naturalmente espero que seja a primeira de muitas colaborações e espero rever-vos online ou presencialmente num futuro próximo no Brasil ou em Portugal, e agradecer a todos os estudantes que nos ouviram e que colocaram questões e desejar a todos as maiores felicidades e muita saúde. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Rossana. Obrigado de novo, professora Roberta. Um abraço a todos. Por hoje, encerramos os trabalhos do nosso congresso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.